Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos nesse propósito, dando continuidade nos nossos estudos da série Fundamentos da Fé. Hoje, nossa terceira aula, nós falaremos a respeito de salvação. Nós falamos na primeira aula, nós falamos sobre o pecado, né? Na segunda aula, falamos sobre arrependimento, falamos sobre os frutos do arrependimento. E nessa semana, então, na nossa terceira aula, falaremos sobre salvação, né? E nós lembramos um pouquinho, na introdução da nossa lição, para aqueles que receberam aí o material, nós lembramos que Efésios 2:1 mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E que o pecado nos separou do Senhor, nos separou da comunhão com o nosso Deus. O pecado gera morte espiritual, né? E o resultado da desobediência do ser humano traz consequências imediatas, inclusive, né? E nós também sabemos pela palavra do Senhor que haverá um momento que nós chegaremos diante de Deus e nós vamos prestar contas de tudo que fizemos, né? Da nossa vida, de um modo geral, né? E aqueles que forem achados em débito, então a palavra diz que esses estão condenados ao fogo eterno, né? E aí, o primeiro ponto que eu quero pensar, quando nós falamos de salvação, eu quero pensar que esse é um grande problema, porque nós sempre estamos em débito, né? Nós sempre estamos devendo a Deus, nós sempre recebemos dele mais do que merecemos, recebemos dele mais do que poderíamos imaginar muitas vezes, né? Então, a palavra, ela nos ensina que nós estamos salvos da condenação. O texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a sequência, o versículo 17, que diz que Jesus veio não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então é sobre essa salvação que nós temos em Jesus Cristo que nós vamos falar nessa aula, né? Nós fomos salvos de Jesus, por Jesus, de uma existência miserável, afastada do Senhor, afastada de Deus, né? E essa salvação não acontece pelos nossos méritos. Nós vimos também na lição passada que o arrependimento, quando nós nos arrependemos genuinamente, nós confessamos o nosso pecado a Deus, ele nos perdoa, e ele não só nos perdoa o pecado, como também nos purifica, né? E isso acontece não porque nós somos bonzinhos, isso acontece pela graça de Deus. E não há como falar de salvação sem falarmos da graça. A salvação é dom de Deus, é graça, é favor imerecido. E para isso nós vamos ler um texto que está em Efésios 2, versículo 8. E diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse texto ele é bastante claro, ele nos fala da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e não por aquilo que nós fazemos. E a maior dificuldade do ser humano é compreender essa graça, porque nós tínhamos uma dívida impagável, nós tínhamos uma dívida que nós não poderíamos pagar por nós mesmos, mas o Senhor escolheu quitar essa dívida. O preço pelo pecado, pela desobediência, precisava ser pago.
No Antigo Testamento era o sacrifício de um cordeiro, aspergido o sangue do cordeiro em favor do pecador. Mas nós entendemos que na nova aliança, em Cristo Jesus, o sacrifício perfeito foi feito quando ele verteu o seu sangue. E é através do sangue de Jesus que nós recebemos o perdão. Porque já está consumado, já está tudo feito. Aquilo que precisava ser feito para que eu e você fôssemos salvos, Jesus fez a obra completa. Deus, ele é amor e ele desejava nos isentar da punição do pecado. Para isso ele enviou Jesus. Porque Deus é amor, mas ele também é justo. E ele não podia desconsiderar o nosso erro, inocentando o culpado. Êxodo 34, versículo 7 nos fala sobre isso. Então, ele nos deu a graça em Jesus Cristo para sermos salvos. E é interessante porque hoje pela manhã o Facebook me trouxe uma lembrança de um texto que eu havia compartilhado já há um longo tempo. E esse texto é retirado do livro do reverendo Glênio Paranaguá, O Meu Cálice Transborda. E nesse texto ele diz assim: o ser humano em geral detesta a graça, uma vez que ela desqualifica o mérito. A graça é uma afronta para a dignidade dos arrogantes e um espinho na vida daqueles que supõem merecer prestígio por terem preenchido os requisitos de um operário padrão. Todo aquele que se acha credor de uma consideração especial não pode aceitar aquilo que desconsidera os seus próprios méritos na obtenção da salvação. Muitas vezes nós temos dificuldade para compreender a graça, porque nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Nós achamos que nós somos bons, nós achamos que é justo Deus nos dar a salvação porque nós cumprimos requisitos que nós mesmos muitas vezes estabelecemos. Mas a palavra do Senhor é muito clara. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus e carecem da graça de Deus para alcançar a salvação. Somente por Jesus Cristo nós podemos ser salvos, né? A revista nos diz que um justo pecou, maculando toda a criação de Deus. Um outro justo precisava redimi-la, porque como todos pecaram, ninguém podia trazer salvação à humanidade. Então, Cristo, Jesus Cristo, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele assumiu a forma humana, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e assumiu a forma humana e veio como servo, viveu uma vida sem pecado e pagou o preço pela nossa dívida, morrendo na cruz. E Colossenses 2,14 diz que ele encravou o escrito de dívida que era contra nós lá na cruz. Não tem mais nada a ser pago. Nós precisamos entender isso, porque enquanto nós nos esforçarmos para alcançar a salvação, nós sempre continuaremos devendo, porque não há nada que seja bom o bastante diante da grandeza e da santidade do nosso Deus. Nós sempre estaremos em débito. Mas quando nós confiamos na graça de Jesus Cristo e nós não somos mais julgados por aquilo que nós fazemos, mas nós somos julgados pela fé em Jesus Cristo e o sangue de Jesus cobre as nossas vidas, então nós somos achados em Cristo, justificados do nosso pecado. Por isso, nós podemos sim ter a salvação. E ela é, como esse texto que nós lemos disse, pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. Pela fé naquele que nos amou e nos amou até o fim. A salvação é um presente que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus. Mas como eu sempre digo,
Um presente nós podemos aceitar ou não. Nós podemos receber o presente ou podemos recusar receber esse presente. E o que sempre está em jogo é o nosso entendimento, a nossa crença de que nós somos bons e por isso nós podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Certa vez o apóstolo Paulo disse: aquele que não trabalha, que não coma. Essa foi a fala do apóstolo Paulo. E muitas vezes nós pegamos essa fala do apóstolo Paulo e falamos assim: não, mas Paulo disse que aquele que não trabalha, que não coma. E aí nós justificamos: aquele que não se esforça para merecer algo, não merece. Mas nós precisamos lembrar que Paulo não é Jesus Cristo. E a Bíblia foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para nos mostrar as coisas certas, mas também nos mostrar as coisas equivocadas. Quando nós olhamos para Davi, nem tudo que Davi fez foi correto. Ainda assim, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha o coração dele quebrantado pelo Senhor e ele reconhecia os seus erros. E quando nós vemos uma situação onde multidões precisavam ser alimentadas e os discípulos dizem: mestre, despede-os, manda eles para casa para que eles busquem o seu próprio alimento, o mestre diz: não, dai-vos de comer vós mesmos. E os discípulos ainda dizem: mas mestre, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Tudo que nós temos são esses poucos pães e esses poucos peixes. Mas Jesus abençoou, deu graça por aqueles poucos pães e poucos peixes e disse aos discípulos: deem vocês a eles. E na medida que os discípulos davam, na medida que os discípulos dividiam, aquilo era multiplicado de tal forma que ainda sobrou alimento. O olhar de Cristo é sempre gracioso. O olhar de Cristo é sempre abençoador. E ele sabia que aquela multidão não estaria sempre com ele. Ele sabia que muitos que estavam ali estavam e o seguiam por causa do pão material. Ainda assim, ele compartilhou o pão, ainda assim, ele alimentou aquela multidão. Nós não entendemos a graça porque nós continuamos na meritocracia, achando que é preciso merecer para ter alguma coisa. Mas Deus é gracioso e nós podemos conquistar muitas coisas nesse mundo. Mas se nós não entendermos a graça de Deus, nós não recebemos a salvação, porque salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É dom do Senhor. É por meio da fé. A lição nos fala, né, que esse presente nos foi concedido por Deus, através de Jesus Cristo. E isso não adianta nada se nós não crermos, se nós não aceitarmos, se nós não recebermos. Porque é pelo meio da fé que nós recebemos. A fé é o canal por onde chegam as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos crer. E nós podemos, pela fé, ter certeza, sim, da nossa salvação. E não é arrogância como muitos pensam. E esse é um outro questionamento que eu muitas vezes já precisei responder, que muitas vezes já fui questionada. Como assim nós podemos ter certeza da nossa salvação? Exatamente por não ser pelos meus méritos, não ser por aquilo que eu sou capaz de fazer, que eu sou salva, e sim por quem é Jesus Cristo e por aquilo que Jesus já fez por mim e por você, que nós podemos ter certeza da salvação, porque Ele é perfeito e Ele ofereceu o sacrifício perfeito. Não tenha receio de confiar, não tenha receio de acreditar no que a palavra do Senhor diz. Os textos de João 5, 24 e 1 João 5, do 11 ao 13, nos mostram isso. Que se nós ouvimos as boas novas da salvação, cremos e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos da morte para a vida. Nós fomos salvos. Eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho João 5, 24, e eu quero ler com os irmãos, porque diz assim: em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É o próprio Senhor Jesus quem nos fala isso. E eu posso acreditar nas palavras do Senhor Jesus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. 1 João 5, versículo 11, então diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê no nome de Jesus? Você crê no sacrifício de Jesus por você naquela cruz? Você compreende que só o sangue dele vertido naquela cruz pode te dar salvação, pode te dar perdão, a remissão dos pecados e vida eterna com Deus? Se você crê nisso, você pode descansar em paz e ter a certeza, sim, de que quando o Senhor lhe chamar, é para a morada eterna que Ele te chamará. É para estar com Ele toda a eternidade. Nós podemos ter essa confiança porque é o Senhor quem nos fala isso. Amados, nós não precisamos duvidar. O versículo 13 de 1 João ainda nos diz que essas coisas foram escritas para que a gente saiba disso. O Senhor deixou escrito para que nós tenhamos certeza. Então não permita que o inimigo coloque dúvida no seu coração. Será que eu tenho a salvação? Será que eu não tenho a salvação? Será que porque hoje eu fiz algo errado, eu perdi a minha salvação? Amados, o nosso coração precisa ser um coração quebrantado, um coração como o coração de Davi, segundo o coração de Deus. Precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que compreendem a sua limitação, a sua fraqueza, que se arrependem, como nós falamos na semana passada, na aula passada, que se arrependem todos os dias, que confessam os seus pecados ao Senhor, que entregam as suas vidas ao Senhor todos os dias. É a conversão é diária. Eu me volto para Deus todos os dias, porque todos os dias, quando eu abro os meus olhos pela manhã, eu posso escolher caminhar com Deus ou caminhar sem Deus. Eu posso escolher trilhar aquilo que o Senhor tem sonhado para mim, andar segundo o propósito que Deus tem para mim, ou posso escolher andar por mim mesma, andar com as minhas próprias pernas, fazendo as minhas próprias escolhas. Mas o Senhor quer que façamos sempre escolhas melhores. Por isso Ele veio aqui. Por isso Ele veio nesse mundo. Por isso Ele habitou entre nós. O pastor e autor, escritor de vários livros, Max Lucado, num livro que eu me apaixonei quando eu li, ele escolheu Os Cravos, o nome do livro. Ele diz que ele compara Deus vir à Terra como se nós nos transformássemos num porco e fôssemos chafurdar na lama. Para nós é nojento essa imagem, porque nós não conseguimos imaginar nós mesmos chafurdando na lama, onde os porcos ficam e rolam e enfiam os seus focinhos e se banham na lama. Nós não conseguimos imaginar isso acontecendo conosco. Isso nos enoja, isso é fétido. Porém, ele compara Deus deixando a sua glória, Jesus deixando a sua glória, a sua santidade, a sua pureza, a sua perfeição, esvaziando-se de toda a sua glória e vir à terra na podridão do pecado. Ele faz essa mesma comparação, esse paralelo, né? Mas por nos amar tanto, ele fez isso. E ele veio pisar este mundo tão corrompido por conta do pecado, para nos resgatar.
Queridos, nós precisamos entender que se nós precisássemos fazer isso ou aquilo, se nós pudéssemos fazer, cumprir mandamentos e regras para alcançar a salvação, Jesus não precisava ter passado por isso. Mas o sacrifício precisava ser santo e perfeito. E Jesus fez isso na cruz do Calvário. Como nós vemos, como nós lemos na palavra, a salvação é dom de Deus. Não é fruto das nossas obras. Não são as nossas atitudes. Isso não quer dizer que as obras não sejam importantes, mas quer dizer que elas não são a causa da nossa salvação. E nós lemos isso também no texto. As nossas obras, elas são consequência da nossa salvação e não o motivo da nossa salvação. As nossas obras são obras de gratidão. Obras porque o amor de Deus nos invade, e porque o amor de Deus nos invade, nós amamos o nosso próximo. Obras porque nós sabemos que é o certo, que é o que devemos fazer, é estender as mãos aos nossos irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos praticar obras dignas de arrependimento, frutos do arrependimento, porque Deus nos redimiu. E assim como Ele nos redimiu, assim como Ele nos dá nova oportunidade, e nós vamos ver na sequência, nós vamos falar sobre o novo nascimento, eis que tudo se faz novo nas nossas vidas. Assim como a graça dele é incomparável para conosco, é também para com qualquer pessoa. A graça do Senhor Jesus não é só para mim, não é só para você. A graça de Jesus é para todos. Então nós precisamos entender isso e entender que todas as pessoas são alvo do amor de Deus. E assim como nós fomos alcançados por esse amor através das nossas vidas, outras vidas são alcançadas quando nós demonstramos o amor de Deus às pessoas através das nossas atitudes. Não é pelo muito falar, nós precisamos testemunhar com as nossas vidas, amando de fato e de verdade as pessoas. A pessoa arrepende-se e abandona o pecado porque foi salva. Eu fui salva de um lamaçal de pecado. Eu não quero voltar para lá. Eu sei de onde vim. Eu sei o vazio existencial que havia no meu coração antes de conhecer Jesus, antes de entender esse tão grande amor dele para comigo. Eu sei como era. Eu sei as minhas angústias, eu sei as minhas mazelas, então eu não quero voltar para lá. Então eu quero andar sim em novidade de vida, e eu mudo as minhas atitudes, eu mudo as minhas obras, não para alcançar, mas porque alcançar a salvação, mas porque Cristo já me alcançou e me salvou sem eu merecer. Romanos fala isso, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não é porque nós somos bonzinhos que Ele nos ama. Não é porque nós fazemos a coisa certa que Ele nos dá salvação. Não, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E porque Ele nos amou, Ele nos oferece a salvação em Jesus Cristo. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, é isso que nós estamos lembrando, é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos celebrando que em Cristo o Senhor estende a mão para nós e nos dá uma nova oportunidade, nos perdoa, nos salva e nos dá uma nova vida. Aquele que passou pelo novo nascimento, ou aquele que entendeu o amor de Deus e reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai andar em novidade de vida. E é o que a gente vai falar na próxima aula. E para concluir, eu quero deixar com vocês um texto que está em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9, que é o texto que marcou a minha história, que marcou a minha conversão, o dia que eu compreendi e de fato entreguei a minha vida para o Senhor. Romanos 10, versículo 9, que diz assim, Romanos 10, versículo 9, cadê? Romanos 10, verso 9, tá aqui.
Pensei que tinham sumido com a página da Bíblia, né? Mas não, eu que não estava enxergando. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu vou ler mais uma vez, para que você preste bastante atenção nesse texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o versículo 10, a sequência diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando nós cremos, é porque nós conhecemos. Não dá para crer naquilo que nós não conhecemos. Nós conhecemos Jesus e nós cremos nele. Nós cremos que ele se entregou na cruz por nós. Nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então nós confessamos com os nossos lábios que ele é Senhor das nossas vidas, que ele é o nosso Salvador. Então o texto diz que nós somos salvos. E quando eu ouvi esse texto, e quando eu entendi esse texto, a minha indagação foi: é só isso? E a pessoa que estava do meu lado, junto com meu esposo, meu esposo, e o pastor João Carlos, ele na época disse, João Carlos Rocha, na época ele disse: sim, o evangelho é simples, Jesus é simples, é só isso. E foi só nesse momento que as escamas dos meus olhos caíram e eu comecei a entender o que é graça. Porque até então eu achava que eu tinha que fazer algo para merecer e eu nunca conseguia fazer o bastante. Eu sempre me achava em débito, eu sempre me achava devedora, eu sempre me achava aquém da salvação em Jesus Cristo. Mas quando eu entendi que não é pelo que eu faço ou fiz, mas é por aquilo que eu creio, é por aquilo que Jesus fez por mim, é pelo amor dele por mim. Então eu pude compreender que nele eu já tinha a salvação, que nele eu já estava salva. E aí eu pude andar em liberdade, em novidade de vida e fazer tudo que eu puder para demonstrar o meu amor ao Senhor, não mais para ser salva, mas em gratidão por ter recebido a salvação, como fruto de arrependimento, como fruto de uma vida que era vazia, mas agora é plena da presença de Deus. Que agora, por mais lutas que eu passe, eu não me desespero, porque eu sei que o Senhor está comigo. Por gratidão, por amor a esse Deus, então eu faço qualquer coisa, não mais para ser salva, mas sim porque eu fui salva. E eu quero convidar você hoje, nessa aula, não sei que momento que você está me assistindo, se é dia, se é noite, não importa. Mas eu quero convidar você a refletir sobre o que nós falamos nessa noite. Como você tem caminhado a tua vida com Deus? Você tem compreendido a graça e você tem recebido essa graça? Você tem entendido que não depende de você, mas depende do Senhor, de Jesus, que você precisa aprender a depender dele, a confiar nele para a salvação. E você tem aberto os teus braços para receber o presente de Deus na sua vida. Ou quem sabe você continua se esforçando, ou você, quem sabe, continua se achando indigno ou indigna. E eu quero dizer que, de fato, nós não somos dignos, mas aprove ao Senhor nosso Deus, enviar o seu único filho para morrer naquela cruz, para nos justificar e nos purificar de todo pecado, porque ele nos quer junto com ele, porque ele nos quer dar a salvação. Então eu convido você, nesse momento aí, agora, que você está me ouvindo, que você possa abrir o seu coração e falar com Jesus. E dizer para ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que eu não mereço. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por eu tentar ser salvo e não entender a tua graça.
Mas a partir de hoje, Senhor Jesus, eu quero confiar somente em Ti para minha salvação. Eu quero confiar somente na Tua obra redentora na cruz para minha salvação e descansar a minha vida nos Teus cuidados. E quero, Senhor, caminhar contigo, sim, mas não para ser salvo, e sim porque já fui salvo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, a fazer uma avaliação da minha vida, para que eu possa compreender aquilo que eu devo continuar fazendo e aquilo que eu devo deixar como fruto de arrependimento. E que a graça do Senhor nosso Deus seja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante no seu lar. Que você possa desfrutar da alegria da salvação em todos os momentos. E que nos momentos mais difíceis e de profunda tristeza, ainda assim, a alegria da salvação possa ser a força que te sustenta e te mantém em pé. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço carinhoso. Na semana que vem nós continuaremos e vamos falar sobre o novo nascimento. Se você puder deixar algum comentário aí embaixo, algum recadinho. Eu continuei sem fazer o PowerPoint porque não teve nenhum comentário a respeito, né? Mas continuei em pé. Se apenas um preferir que tenha o PowerPoint, ou caso você queira o PowerPoint, eu posso enviar por e-mail também, né? Coloco à disposição. E que Deus nos abençoe nessa caminhada. Ore por mim, ore para que o Senhor continue me dando graça, entendimento da palavra dele, para que eu possa continuar realizando esses vídeos. E eu oro por você. Não sei quem você é, não sei de onde você é, não sei como você está nesse momento, mas sei de um Deus que conhece e sabe, te conhece pelo nome, sabe cada detalhe da tua vida, sabe cada detalhe da minha vida, mas ainda assim escolheu nos amar. Um abraço, Deus abençoe.